Meu nome é João Silva, tenho 42 anos rodando pelas estradas do Brasil. 20 anos de profissão, 20 anos ouvindo o ronco do motor diesel e sentindo o cheiro de borracha quente no asfalto. Meu Scania vermelho é minha casa, meu ganha-pão, minha companhia nas madrugadas frias e nos dias escaldantes do sertão. Sou divorciado há 5 anos, sem filhos, e talvez por isso tenha me entregado tanto à vida na estrada. A solidão machuca menos quando você está sempre em movimento. Naquela terça-feira de outubro, eu estava voltando de Goiânia para São Paulo, carregado com soja. Era uma viagem que eu já tinha feito centenas de vezes, conhecia cada curva, cada lombada, cada posto de gasolina pelo caminho. O calor estava de rachar, mesmo sendo final da tarde. Liguei o rádio para ouvir as notícias e conversar com outros colegas de estrada pelo Peixes. O movimento estava fraco naquele trecho da BR-153, apenas alguns carros de passeio e uma ou outra carreta como a minha. Foi quando a vi. Numa curva fechada, do lado direito da pista, uma mulher acenava desesperadamente. Estava grávida, muito grávida mesmo, a barriga quase estourando o vestido azul desbotado que usava. Os cabelos castanhos grudavam no rosto suado e os olhos. Meu Deus, os olhos dela estavam cheios de um terror que eu nunca tinha visto antes. Pisquei forte, achando que era miragem do calor, mas ela continuava lá, acenando como se a vida dependesse disso. Reduzi a marcha e comecei a frear. 20 anos de estrada me ensinaram a ser desconfiado. Já tinha visto muito golpe, muito assalto disfarçado de pedido de ajuda. Mas algo naquela mulher era diferente. Não era apenas desespero, era puro terror. Ela olhava constantemente para trás, como se algo ou alguém a estivesse perseguindo. As mãos tremiam tanto que mal conseguia manter o equilíbrio em pé. Parei o caminhão uns 50 metros à frente e coloquei o pisca-alerta. Desci da cabine devagar, ainda meio desconfiado, observando os arredores. A estrada estava deserta, apenas o som dos grilos começando sua sinfonia noturna e o barulho distante de algum carro passando. Ela correu na minha direção, ou melhor, tentou correr, porque o estado avançado da gravidez a impedia de se mover com agilidade. Quando chegou perto de mim, consegui ver melhor seu rosto. Era bonita, devia ter uns 25 anos, mas a expressão de pânico a deixava irreconhecível. Suas roupas estavam sujas de terra e havia pequenos arranhões nos braços, como se tivesse corrido pelo mato. Os pés descalços estavam machucados e sangrando. O que mais me impressionou foram seus olhos azuis, tão claros que pareciam transparentes, mas carregados de uma angústia profunda. Por favor, senhor, ela disse com a voz embargada, me ajude. Preciso fugir daqui. Eles vão me encontrar e não posso deixar que façam mal ao meu bebê. A mão instintivamente foi para a barriga, numa proteção maternal que me tocou fundo. Havia algo de verdadeiro, de urgente naquele pedido que não consegui ignorar. Olhei para ela, depois para a estrada vazia, depois para ela novamente. Minha mente racional gritava para ter cuidado, mas meu coração já tinha tomado a decisão. Sem pensar duas vezes, abri a porta do passageiro. Suba, disse simplesmente. Ela me olhou com uma gratidão tão intensa que quase me fez chorar. Ajudei-a a subir na cabine, notando como ela tremia incontrolavelmente. Quando voltei para o lado do motorista e liguei o motor, ela sussurrou um obrigada tão baixinho que quase não ouvi. Engrenei a primeira marcha e saí devagar, sem saber que acabará de mudar para sempre o rumo da minha vida. Naquele momento, uma força maior que a minha vontade tomou conta da situação. Era como se o destino tivesse orquestrado aquele encontro na estrada deserta, unindo duas almas perdidas numa jornada que ainda mal começara. Durante os primeiros quilômetros, ela permaneceu em silêncio, apenas tentando controlar a respiração acelerada. Eu respeitei seu momento, mantendo os olhos na estrada e as mãos firmes no volante. O Scania ronronava suavemente, e aos poucos senti que ela começava a relaxar um pouco. Foi quando resolvi quebrar o silêncio. Como você se chama? Perguntei sem tirar os olhos da pista. Ela demorou para responder, como se estivesse decidindo se podia confiar em mim. Marina, disse finalmente, a voz ainda tremula. Marina Santos. O sobrenome soou familiar, mas não consegui lembrar de onde. E você não precisa me dizer seu nome se não quiser, continuei, mas preciso saber para onde te levar. Ela ficou quieta por mais alguns minutos, olhando pelo retrovisor constantemente. Percebi que estava com medo de ser seguida.
Qualquer lugar longe daqui, respondeu. Por favor, apenas me tire desta região. Havia tanto medo na voz dela que senti um aperto no peito. Seja lá o que estava acontecendo, era sério. Decidi compartilhar um pouco da minha história para deixá-la mais à vontade. Contei sobre meus 20 anos de estrada, sobre o divórcio, sobre como o caminhão tinha se tornado minha única família. Falei sobre as paisagens que já tinha visto, as pessoas que tinha conhecido, as histórias que colecionava ao longo das viagens. Aos poucos, percebi que ela estava prestando atenção, e sua respiração foi normalizando. Você tem família esperando em casa? Ela perguntou de repente. A pergunta me pegou desprevenido. Não, respondi. Minha ex-mulher se cansou da vida de esposa de caminhoneiro. Disse que eu amava mais a estrada do que ela. Talvez tivesse razão. Marina olhou para mim com uma expressão que misturava compreensão e tristeza. Às vezes as pessoas que mais amamos são as que menos entendemos, disse baixinho. Foi então que ela começou a se abrir. Contou que era de uma cidade pequena no interior de Goiás, filha de um fazendeiro local. Tinha se casado jovem com o filho de outro fazendeiro, um homem que parecia gentil no começo, mas que se revelou controlador e violento depois do casamento. No início, eram apenas palavras, explicou, a voz embargada. Depois vieram os empurrões, os tapas, as ameaças. Quando descobri que estava grávida, pensei que ele mudaria, que se tornaria um pai melhor do que um marido. O relato me deixou com raiva. Sempre odiei homens que batiam em mulher, ainda mais grávida. E ele piorou? Perguntei, já sabendo a resposta pelo estado em que a encontrei. Ela assentiu com a cabeça, as lágrimas começando a escorrer. Ontem à noite, ele chegou em casa bêbado e disse que se o bebê não fosse homem, ele se livraria dele. Quando tentei argumentar, ele me empurrou contra a parede. Foi quando decidi fugir. A história dela mexeu comigo de uma forma que não esperava. Talvez porque eu sempre tivesse sido criado para proteger os mais fracos, ou talvez porque visse nela a filha que nunca tive. E sua família? Não pode contar com eles? Perguntei. Marina balançou a cabeça negativamente. Meu pai e meu marido são sócios em alguns negócios. Nunca acreditariam em mim contra ele. E minha mãe? Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. O sol estava se pondo no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados. Parei num posto de combustível para abastecer e comprar alguma coisa para ela comer. Marina estava claramente desnutrida e desidratada. Quando voltei com água, sanduíche e algumas frutas, ela me olhou com uma gratidão que me partiu o coração. Quando foi a última vez que você comeu? Perguntei. Ontem de manhã, admitiu envergonhada. Enquanto ela comia, comecei a traçar um plano mentalmente. Não podia simplesmente largá-la em qualquer lugar. Estava grávida, sozinha, sem dinheiro e sendo perseguida por um marido violento. Minha consciência não me permitiria abandoná-la. Além disso, algo dentro de mim havia despertado, um sentimento de proteção que não sentia há anos. Marina, disse quando ela terminou de comer, eu vou te ajudar. Não sei ainda como, mas vou te ajudar a recomeçar. Ela me olhou com os olhos marejados, e pela primeira vez desde que a encontrei, esboçou um pequeno sorriso. Por que está fazendo isso por mim? Nem me conhece. Pensei na pergunta por um momento antes de responder. Porque às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho por uma razão. E talvez você seja a razão que eu estava procurando há anos. Retomamos a viagem quando já estava escurecendo. Marina tinha adormecido no banco do passageiro, a mão sempre protegendo a barriga. Aproveitei o silêncio para pensar no que fazer. Minha rota original me levaria para São Paulo, mas isso significaria passar por várias cidades grandes onde seria fácil nos encontrar. Decidi pegar uma rota alternativa, por estradas menores, mais demorada, mas mais segura. Era quase meia-noite quando parei em um posto na BR-365, perto de Uberlândia. Marina acordou assustada, olhando ao redor com o pânico estampado no rosto. Está tudo bem, disse calmamente. Só vou tomar um café e verificar os pneus. Você pode ficar aqui se quiser. Ela balançou a cabeça. Prefiro ir junto, disse. Não quero ficar sozinha. No posto, enquanto ela foi ao banheiro, conversei com o frentista, um rapaz jovem que parecia conhecer todos os caminhoneiros que passavam por ali. Seu João, disse ele,
Passou um cara aqui umas 2 horas atrás, numa picape branca, perguntando se alguém tinha visto uma mulher grávida. Disse que era a esposa dele e que tinha fugido de casa. Meu sangue gelou. Eles já estavam nos procurando. Quando Marina voltou, percebi pela minha expressão que algo estava errado. O que foi? Perguntou preocupada. Contei sobre a picape branca e vi o terror voltar aos seus olhos. É ele, sussurrou. É meu marido. Como nos encontrou tão rápido? Paguei rapidamente o combustível e saímos dali. Precisávamos sumir da BR principal. Peguei uma estrada secundária que conhecia bem, que levava para o interior de Minas Gerais. Era um caminho mais longo e difícil, mas nos daria tempo para pensar. Marina estava visivelmente abalada, olhando o tempo todo pelos retrovisores. Ele não vai desistir, disse com a voz embargada. Conhece muita gente, tem contatos na polícia. Vai nos encontrar. Não vai não, respondi com mais confiança do que realmente sentia. Conheço estas estradas há 20 anos. Tem lugares que só caminhoneiro velho conhece. Era verdade, mas também sabia que um homem determinado e com recursos podia ir longe. Precisávamos de um plano melhor que apenas fugir. Por volta das 3 da manhã, parei em um posto de caminhoneiros isolado, daqueles que só truckers conhecem. Era administrado por um velho amigo meu, Zé Pequeno, um ex-caminhoneiro que tinha parado de viajar depois de um acidente. O lugar era perfeito, discreto, longe da estrada principal, e Zé era de confiança total. João! Gritou Zé quando me viu entrar. Que surpresa, meu velho! Que te traz por estas bandas? Expliquei rapidamente a situação, sem entrar em muitos detalhes. Zé era um homem de poucas palavras e muita experiência. Olhou para Marina, que estava claramente exausta, e apenas assentiu. Podem usar o quarto dos fundos, disse. Ninguém vai procurar vocês aqui. O quarto era simples mas limpo. Uma cama de casal, um banheiro pequeno e uma janela que dava para um campo aberto. Marina sentou na cama e finalmente desabou a chorar. Foram lágrimas de alívio, medo, cansaço e gratidão, tudo misturado. Sentei ao lado dela e, sem pensar muito, coloquei a mão em seu ombro num gesto de consolo. Desculpe, disse ela entre soluços. Não queria te meter nesta confusão toda. Se quiser me deixar aqui, eu entendo. Olhei para ela, para aquela mulher corajosa que tinha encontrado forças para fugir de uma situação impossível, protegendo seu filho ainda por nascer. Não vou te deixar, disse com firmeza. Nós vamos sair dessa juntos. Ela me olhou nos olhos, e por um momento senti uma conexão que não esperava. Não era romântica, era algo mais profundo, uma aliança entre duas pessoas que o destino tinha unido para enfrentar uma tempestade. Obrigada, João, disse simplesmente. Não sei o que fiz para merecer sua ajuda, mas sou eternamente grata. Deixei-a descansar e fui conversar com Zé. Ele tinha ligado o rádio PX e estava ouvindo as conversas dos caminhoneiros. João, disse com ar preocupado, tem um cara oferecendo recompensa por informações sobre você e a moça. R$ 5.000 para quem souber onde vocês estão. A situação estava ficando mais séria do que eu imaginava. Não era mais apenas um marido possessivo, era uma caçada organizada. Acordei com Zé balançando meu ombro. Tinha cochilado na cadeira ao lado da cama onde Marina dormia. João, acorda, sussurrou. Tem novidade. Olhei para Marina, que ainda dormia profundamente, uma das mãos sempre protegendo a barriga. Saí do quarto com cuidado para não acordá-la. Na sala principal do Postos, me mostrou uma foto no celular. Um dos meninos mandou isso pelo WhatsApp dos caminhoneiros, disse. Era uma foto da minha carreta, tirada em algum posto, com uma mensagem oferecendo R$ 10.000 por informações. A coisa tá feia, João. O cara aumentou a recompensa e tá espalhando sua foto também. Senti o estômago embrulhar. Não era mais apenas uma perseguição local, estava se tornando uma caçada em rede nacional. Tem mais, continuou Zé. Conversei com alguns colegas durante a madrugada. Pelo que consegui apurar, o marido dela não é só fazendeiro. Tem ligações com gente pesada, deve favores para pessoas erradas. Por isso tem tanto recurso para nos caçar. A situação estava muito mais complicada do que eu imaginava.
Fui até a janela e observei meu Scania vermelho estacionado lá fora. Ele era facilmente identificável, único. Seria impossível continuar viajando com ele sem ser descoberto. Era como carregar uma placa dizendo "Estamos aqui". Precisava encontrar outra solução. Foi quando Zé teve uma ideia. Tenho um primo que tem uma oficina de pintura para caminhões aqui perto, disse. Em umas 6 horas, ele consegue mudar completamente a aparência do seu Scania. Cor, adesivos, até a placa a gente consegue trocar temporariamente. Era arriscado, mas nossa única chance. Marina acordou por volta das 8 da manhã. Expliquei a situação e a proposta de mudança visual do caminhão. Ela ouviu tudo em silêncio, a preocupação crescendo no rosto. João, disse finalmente, você já fez demais por mim. Não posso deixar que perca seu caminhão, seu ganha-pão, por minha causa. Balancei a cabeça. Não vou perder nada. E você não está me obrigando a nada. Esta é minha escolha. Enquanto esperávamos o primo do Zé chegar, Marina me contou mais sobre sua vida. Descobri que ela tinha formação em enfermagem, que gostava de ler e que sonhava em ter uma vida simples e feliz para seu filho. Sempre quis ser mãe, disse acariciando a barriga. Mas não assim, não fugindo, não com medo. Havia uma força nela que me impressionava. Mesmo em meio ao desespero, não perdia a esperança. O primo do Zé, conhecido como Tintas, chegou por volta das 10 da manhã com uma equipe pequena mas eficiente. Em poucas horas, meu Scania vermelho virou azul marinho com detalhes prateados. Mudaram também alguns adesivos e colaram uma placa temporária que Tintas tinha emprestado de um caminhão que estava na oficina para conserto. O resultado foi impressionante. Parecia outro veículo completamente. Durante o processo de pintura, recebemos uma visita inesperada. Chegou uma carreta com 2 mulheres, Dona Rosa, uma caminhoneira veterana de quase 60 anos, e sua parceira Silvia, uma mecânica especializada em motores a diesel. Elas tinham ouvido pelo rádio Peixes sobre nossa situação e vieram oferecer ajuda. Menina, disse Dona Rosa para Marina, já passei por situação parecida há muitos anos. Sei como é difícil. Nós mulheres precisamos nos ajudar. Silvia, mais jovem e direta, foi logo ao ponto. Temos uma rede de apoio entre as caminhoneiras. Casas seguras, rotas alternativas, pessoas de confiança. Podemos te ajudar a sumir do mapa até o bebê nascer. A proposta era tentadora, mas Marina surpreendeu a todos. Obrigada pela oferta, disse, mas quero ficar com João. Ele me salvou, e sinto que nossos caminhos se cruzaram por algum motivo. Olhou para mim com uma determinação que não esperava. Se ele topar, claro. Senti uma emoção estranha, como se finalmente tivesse encontrado um propósito que não sabia que estava procurando. Dona Rosa sorriu. Entendo perfeitamente, querida. Mas aceitem pelo menos nossa ajuda com informações. Temos olhos e ouvidos em todo o país. Se esse desgraçado do seu marido se mexer, vocês vão saber. Silvia completou, e se precisarem de qualquer coisa, é só chamar no canal 19 do Peixes. Perguntem pela Rosa Vendaval. Quando o trabalho de pintura ficou pronto, quase não reconheci meu próprio caminhão. Tintas tinha feito um trabalho perfeito. Agora vocês podem viajar com mais segurança, disse Zé. Mas continuem longe das BRS principais por enquanto. Concordei. O plano era seguir por estradas secundárias até chegar em Minas Gerais, onde eu tinha mais contatos confiáveis. Saímos do posto do Zé no final da tarde, quando o movimento nas estradas diminui e é mais fácil passar despercebido. O Scania, agora azul marinho, parecia realmente outro caminhão. Marina estava mais calma, mas ainda olhava constantemente pelos retrovisores. A mudança visual do veículo tinha dado uma sensação de segurança temporária, mas ambos sabíamos que era apenas questão de time até sermos descobertos novamente. Peguei a BR-262 em direção a Belo Horizonte, mas usando estradas vicinais sempre que possível. Marina tinha adormecido novamente, e aproveitei para sintonizar o rádio Peixes no canal 19. As conversas entre os caminhoneiros eram sempre uma fonte valiosa de informações sobre a situação das estradas, fiscalizações e, no nosso caso, sobre quem estava procurando por nós. Por volta das 22 horas, parei em um pequeno restaurante de beira de estrada conhecido como Parada do Mineiro. Era um lugar frequentado principalmente por caminhoneiros locais,
longe das rotas turísticas. Marina acordou quando desliguei o motor. Onde estamos? Perguntou, ainda sonolenta. Lugar seguro, respondi. Vamos comer alguma coisa e descansar um pouco. O proprietário do restaurante, seu Antônio, era um homem de cerca de 50 anos que já tinha sido caminhoneiro. Reconheceu imediatamente que eu era da família e nos recebeu com a hospitalidade típica dos mineiros. Primeira vez por aqui? Perguntou enquanto nos levava para uma mesa no fundo do salão, mais reservada. Primeira, mas com certeza não será a última, respondi. Marina pediu uma sopa de legumes e um suco de laranja. Eu optei por um prato feito completo. Enquanto esperávamos a comida, observei o ambiente. Havia outros 3 caminhoneiros no local, todos concentrados em suas refeições e conversas baixas. O ambiente era acolhedor, com música sertaneja tocando baixinho e o cheiro bom de comida caseira no ar. Foi quando meu peixes começou a chiar. Era Dona Rosa, a caminhoneira veterana que tinha nos ajudado no posto do Zé. João, você está me ouvindo? Disse a voz característica dela. Peguei o rádio rapidamente. Rosa Vendaval, João na escuta, respondi. Tenho informações importantes para vocês. O marido dela mobilizou mais gente. Tem picapes brancas circulando por toda a região procurando vocês. A informação me gelou o sangue. Marina, que tinha ouvido a conversa, ficou visivelmente apreensiva. Tem mais, continuou Dona Rosa. Consegui descobrir o nome completo dele, Roberto Santos Silva. É dono de várias fazendas na região, mas também tem negócios escusos. Pelo que apurei, deve muito dinheiro para agiotas e está usando a situação da esposa para desviar a atenção dos próprios problemas. Desligar o peixes e olhei para Marina. Você sabia disso? Perguntei. Ela balançou a cabeça negativamente. Sabia que ele sempre tinha muito dinheiro, mas nunca questionei de onde vinha. Ele não gostava que eu me metesse nos negócios dele. A situação estava ficando cada vez mais complexa. Não era apenas um caso de violência doméstica, havia interesses financeiros envolvidos. Seu Antônio trouxe nossa comida e, discretamente, se aproximou da mesa. Desculpem a intromissão, disse baixinho, mas não pude deixar de ouvir a conversa no rádio. Se estão com problemas, posso oferecer um lugar seguro para passar a noite. Tenho uns quartos nos fundos, bem discretos. Agradeci a oferta, mas disse que pretendíamos continuar viajando. Ele assentiu, mas deixou claro que a oferta continuava de pé. Durante o jantar, Marina me surpreendeu com uma pergunta inesperada. João, você tem medo? Parei de comer e pensei na resposta. Tenho, admiti. Mas não é medo de apanhar ou de morrer. É medo de não conseguir te proteger. Ela me olhou com uma expressão que misturava gratidão e algo mais que não consegui identificar. Nunca ninguém quis me proteger antes, disse baixinho. Terminamos de comer em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando me levantei para pagar a conta, seu Antônio recusou o dinheiro. Vocês são família, disse simplesmente. E família não paga quando está precisando de ajuda. Agradeci emocionado. A solidariedade entre caminhoneiros sempre me impressionava, mas naquele momento significava muito mais que isso. Voltamos para o caminhão quando já passava da meia-noite. Marina estava visivelmente cansada, mas insistiu em continuar a viagem. Prefiro estar em movimento, disse. Me sinto mais segura assim. Compreendi perfeitamente. Eu também era assim. Quando tinha problemas, a estrada sempre foi meu refúgio. Retomamos a jornada pela madrugada adentro. Marina adormeceu rapidamente, e fiquei sozinho com meus pensamentos e o ronco constante do motor. Pela primeira vez em muito tempo, não me sentia sozinho. Havia alguém contando comigo, dependendo de mim. Era uma sensação boa e assustadora ao mesmo tempo. Sabia que, a partir daquele ponto, não havia mais volta. Estávamos unidos naquela jornada, para o bem ou para o mal. Eram quase 4 da manhã quando vi os faróis no retrovisor. 2 picapes brancas vinham atrás de nós, mantendo uma distância constante. Meu coração disparou. Tinham nos encontrado. Marina ainda dormia, e decidi não acordá-la ainda. Acelerei gradualmente, testando se realmente estavam nos seguindo. As picapes aceleraram também. Não havia mais dúvidas.
A estrada estava deserta e serpenteava por morros cobertos de mata fechada. Conhecia bem aquela região, o que podia ser nossa salvação. Havia alguns trechos com curvas fechadas onde um caminhão podia se esconder, pelo menos temporariamente. O problema era que eles tinham veículos mais ágeis e provavelmente conheciam a área tão bem quanto eu. Marina acordou com o balanço mais intenso do caminhão. "O que está acontecendo?" perguntou ainda sonolenta. "Temos companhia", respondi, indicando o retrovisor com a cabeça. Ela olhou e o terror voltou instantaneamente aos seus olhos. "É ele", sussurrou. "Reconheço a picape da frente. É do meu marido." Sua voz tremia de medo. Peguei o PX e chamei no canal de emergência dos caminhoneiros. "Qualquer um na escuta, aqui é o João do Scania Azul. Estou sendo perseguido por duas picapes brancas na BR-262, altura do quilômetro 150. Preciso de ajuda urgente." A resposta veio imediatamente de várias vozes. "João, aqui é o Paraná do Volvo, estou vindo na sua direção." "João, Mineiro da Mercedes, também estou subindo aí." "João, Rosa Vendaval, já estou mobilizando o pessoal." A solidariedade dos colegas de estrada me deu esperança, mas sabia que podia demorar para chegarem. As picapes estavam se aproximando cada vez mais. Podia ver que havia pelo menos 2 homens em cada veículo. Roberto tinha trazido reforços. A situação estava ficando perigosa rapidamente. Numa curva fechada, avistei uma estrada de terra que conhecia. Levava a uma antiga pedreira abandonada, um local isolado onde costumávamos parar para descansar nos tempos em que a mineração funcionava. Era arriscado, mas melhor que continuar na estrada principal onde eles tinham vantagem. Virei bruscamente à direita, entrando na estrada de chão. O Scania balançou violentamente na estrada irregular. Marina se segurou no painel, os olhos arregalados de medo. "Para onde estamos indo?" perguntou. "Para um lugar onde posso parar e enfrentar eles", respondi. "No caminhão, na estrada aberta, eles levam vantagem. Mas parado, posso me defender melhor." Não mencionei que também estava preocupado com o bebê. Todo aquele estresse e movimentação não podia fazer bem para ela. As picapes nos seguiram pela estrada de terra. A poeira levantada pelos nossos veículos formava uma nuvem que dificultava a visibilidade. Cheguei à pedreira abandonada e parei o caminhão de frente para a única saída, bloqueando a passagem. Se quisessem sair dali, teriam que passar por mim. Marina me olhou com uma mistura de medo e admiração. "O que você vai fazer?" perguntou. "Vou conversar com eles", respondi, tentando soar mais confiante do que realmente estava. "Ficar aqui dentro. Não saia por nada." Peguei um martelo que sempre carregava na cabine para emergências. Não era muito como arma, mas era melhor que nada. Desci do caminhão e fiquei em pé ao lado da porta, esperando. As 2 picapes pararam a uns 20 metros de distância. 5 homens desceram, incluindo um que claramente era Roberto Santos Silva. Era alto, forte, com barba por fazer e os olhos injetados de raiva. Usava roupas caras, mas estava visivelmente alterado. Os outros 4 eram claramente capangas contratados, o tipo de gente que resolve problemas com violência. "Você cometeu um erro muito grande, caminhoneiro", gritou Roberto, se aproximando com os outros 4 homens. "Essa mulher é minha esposa e está carregando meu filho. Você não tem direito de interferir nos meus assuntos." Sua voz estava carregada de raiva e algo mais, desespero. Percebi que ele não estava apenas atrás da esposa, havia algo mais em jogo. "Ela me pediu ajuda", respondi, mantendo a voz firme. "E pelo que vi, tinha bons motivos para estar fugindo." Roberto riu, mas era uma risada sem humor. "Motivos? Você não sabe de nada, seu idiota. Essa mulher é uma mentirosa. Inventou essas histórias para te manipular." Olhei para ele e vi um homem desesperado tentando manter controle sobre uma situação que escapava de suas mãos. Foi quando um dos capangas puxou uma arma. A situação tinha escalado além do que eu esperava. "Olha só", disse Roberto com um sorriso cruel, "agora você vai entregar minha mulher e ainda vai me pagar pelos problemas que causou." O homem com a arma se aproximou mais, e instintivamente recuei um passo. Era quando ouvi o som mais bonito do mundo, o ronco de motores diesel se aproximando. 3 carretas apareceram na entrada da pedreira, Dona Rosa no seu Volvo vermelho,
o Paraná num Scania preto e o mineiro numa Mercedes azul. Todos desceram de seus veículos, e Dona Rosa vinha armada com uma espingarda. Que tá acontecendo aqui? Gritou com sua voz autoritária. 5 homens contra 1? Isso não é coisa de macho não. A chegada dos reforços mudou completamente a dinâmica da situação. Roberto e seus capangas se viram em desvantagem numérica e estratégica. Isso não é da conta de vocês, disse Roberto, mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. É sim, respondeu Dona Rosa. Quando um caminhoneiro pede ajuda, é problema de todos nós. Somos uma família. O impasse durou alguns minutos tensos. Podia ver Roberto calculando suas opções. Tinha vindo preparado para intimidar um caminhoneiro sozinho, não para enfrentar um grupo. Finalmente, ele fez um sinal para os homens guardarem as armas. Isso não acabou, disse, me encarando. Você não sabe com quem está se metendo. Vou recuperar minha mulher e meu filho, e você vai pagar por ter interferido. Eles voltaram para as picapes e saíram da pedreira, mas não foram embora. Ficaram esperando na estrada principal, numa posição de onde podiam ver qualquer movimento nosso. Era como um cerco. Tínhamos vencido a batalha, mas a guerra estava longe de terminar. Marina tinha assistido tudo da cabine do caminhão, e quando subi, estava tremendo incontrolavelmente. Ele não vai desistir, disse com a voz embargada. Conhece muita gente, tem muito dinheiro. Vai continuar nos perseguindo até conseguir o que quer. Abracei-a numa tentativa de consolo. Nós vamos dar um jeito, disse, sem ter certeza de como. Temos amigos agora. Não estamos mais sozinhos nessa. Mas no fundo, sabia que ela estava certa. Roberto não parecia o tipo de homem que desistiria facilmente. Dona Rosa bateu na porta da cabine. Vocês não podem continuar assim, disse quando abri a janela. O cara vai ficar perseguindo vocês até conseguir o que quer. Precisa de uma solução definitiva. Perguntei o que ela sugeria. Tem que enfrentar a situação de frente. Ir à polícia, à justiça, expor esse desgraçado. Fugir só resolve temporariamente. A sugestão de Dona Rosa fazia sentido, mas também era perigosa. Roberto tinha contatos, recursos, influência. Marina era apenas uma mulher grávida sem família para apoiá-la. Seria nossa palavra contra a dele. Vamos pensar numa estratégia, disse finalmente. Mas primeiro, precisamos sair daqui. Eles estão esperando lá fora, e não vão ficar esperando para sempre. Ficamos na pedreira abandonada até o amanhecer, planejando nossa próxima jogada. Dona Rosa, com sua experiência de 40 anos de estrada, tomou a liderança natural do grupo. Vocês não podem continuar fugindo indefinidamente, disse categoricamente. Essa mulher está grávida, precisa de cuidados médicos, de um lugar seguro para ter o bebê. E você, João, tem uma vida, um trabalho. Não pode virar fugitivo para sempre. O Paraná, um homem sério de uns 50 anos, ofereceu uma alternativa. Tem um cunhado que é advogado em Belo Horizonte. Especialista em direito de família. Se conseguirmos chegar até lá com as provas certas, pode ser que consigamos uma medida protetiva contra esse Roberto. Era uma ideia interessante, mas precisávamos de evidências da violência doméstica. Marina, que tinha ficado quieta ouvindo nossa conversa, finalmente falou: tenho fotos, disse baixinho. Fotos das marcas que ele deixou em mim. Guardei no celular, pensando que um dia poderia precisar. Mostrou algumas imagens que eram difíceis de olhar, hematomas, arranhões, marcas de dedos no braço. Era prova suficiente da violência, mas ainda precisávamos chegar até Belo Horizonte. O problema era que Roberto e seus homens continuavam nos esperando na estrada principal. Tinham se posicionado estrategicamente, cobrindo todas as saídas possíveis da região. Era um cerco bem organizado. Ele deve ter mais gente espalhada pelas outras estradas, observou o mineiro. Tem dinheiro e contatos suficientes para isso. Foi quando Dona Rosa teve uma ideia brilhante. E se a gente criar uma distração? Explicou o plano. Ela e os outros 2 caminhoneiros sairiam da pedreira fazendo muito barulho, chamando atenção. Enquanto Roberto e seus homens o seguissem, Marina e eu escaparíamos por uma trilha de motocicleta que ela conhecia, que levava a uma estrada secundária a uns 5 quilômetros dali. É muito arriscado, protestei.
Vocês podem se meter em encrenca por nossa causa. Dona Rosa riu. Filho, já me meti em muito mais encrenca por muito menos. Além disso, esse tipo de homem que bate em mulher grávida me dá nojo. Fazer ele de besta vai ser um prazer. Os outros concordaram. A solidariedade entre caminhoneiros era mesmo impressionante. Passamos o resto da manhã refinando o plano. A trilha que Dona Rosa mencionou era realmente estreita, adequada apenas para motos ou veículos pequenos. Meu Scania jamais passaria por ali. Teríamos que deixar o caminhão e seguir a pé, pelo menos até encontrar transporte alternativo. Era um risco enorme, mas parecia nossa única chance. Por volta das 10 da manhã, colocamos o plano em ação. Dona Rosa, Paraná e Mineiro subiram em seus caminhões e saíram da pedreira fazendo o máximo de barulho possível, buzinando e conversando alto pelo Peixes. Como esperado, as picapes de Roberto o seguiram imediatamente. Esperamos alguns minutos para ter certeza de que tinham se afastado, então saímos da cabine do Scania. Marina estava com dificuldades para caminhar pela trilha irregular. A gravidez avançada e o estresse dos últimos dias tinham cobrado seu preço. Precisei ajudá-la várias vezes, segurando seu braço para que não tropeçasse nas pedras e raízes. Desculpe, disse ela ofegante. Estou atrasando você. Não tem pressa, respondi. Vamos no seu ritmo. A trilha era mais longa e difícil do que Dona Rosa tinha descrito. Levamos quase 2 horas para chegar à estrada secundária. Marina estava exausta, suada e com dificuldades para respirar. Quando finalmente avistamos o asfalto, sentamos numa pedra para descansar. Não sei se vou conseguir continuar, disse ela com a voz fraca. Estou me sentindo muito mal. Foi quando percebi que ela estava passando mal mesmo. O rosto estava pálido, suado, e ela levava a mão à barriga constantemente. Marina, você está sentindo dores? Perguntei preocupado. Ela hesitou antes de responder. Umas pontadas. Começaram ontem, mas agora estão mais fortes. Meu coração disparou. E se ela estivesse entrando em trabalho de parto? Estávamos no meio do nada, sem transporte, sem ajuda médica. Peguei o celular para tentar chamar uma ambulância, mas não tinha sinal. A estrada estava deserta, nenhum veículo à vista. Comecei a entrar em pânico. Todo o plano de fuga não valia nada se algo acontecesse com Marina ou com o bebê. Precisava encontrar ajuda médica urgentemente. Vamos continuar caminhando, disse, tentando soar confiante. Logo vai passar alguém. Caminhamos por mais 20 minutos pela estrada quando ouvimos o som de um motor se aproximando. Era uma ambulância. Acenei desesperadamente, e ela parou. O motorista, um homem de meia idade, desceu e se aproximou. Que houve? Perguntou. Minha esposa está grávida e passando mal, disse rapidamente. Precisa de ajuda médica urgente. O enfermeiro que vinha na ambulância examinou Marina rapidamente. Ela está com contrações, disse. Precisa ir para o hospital imediatamente. Ajudaram-na a entrar na ambulância, e eu subi junto. Enquanto corriam para o hospital mais próximo, Marina segurou minha mão e sussurrou, obrigada por tudo, João. Você salvou nossas vidas. Não disse nada, apenas apertei sua mão. Sabia que nossa jornada estava longe de terminar. O Hospital de Patos de Minas era pequeno mas bem equipado. Marina foi levada imediatamente para a sala de parto, enquanto eu fiquei na sala de espera, nervoso e preocupado. A enfermeira me explicou que, embora o bebê estivesse nascendo algumas semanas antes do previsto, não havia sinais de complicações graves. Era um alívio, mas ainda estava ansioso. Durante as horas de espera, tentei entrar em contato com Dona Rosa pelo PX, mas não consegui. Provavelmente ainda estavam mantendo Roberto e seus homens ocupados, longe de nós. Pensei no meu Scania abandonado na pedreira e senti uma pontada de tristeza. Aquele caminhão era mais que um veículo de trabalho, era minha casa, minha vida. Mas sabia que havia feito a escolha certa. Por volta das 16 horas, uma enfermeira se aproximou com um sorriso no rosto. Parabéns, papai, disse. É uma menina linda e saudável. A mamãe também está bem. Senti uma emoção estranha. Não era pai da criança, mas de alguma forma me sentia responsável por ela. Posso vê-las? Perguntei. Claro,
Venha comigo. Marina estava deitada na cama, com a bebê no colo. Nunca tinha visto um sorriso tão radiante quanto o dela naquele momento. A criança era realmente linda, pequena, com cabelos castanhos claros e o rosto mais angelical que já tinha visto. João, disse Marina com lágrimas nos olhos, quero apresentar você a Helena. O nome era perfeito. Helena? Perguntei, me aproximando da cama. Por que esse nome? Marina sorriu. Porque significa luz, e você trouxe luz para nossas vidas quando mais precisávamos. A bebê abriu os olhos por um momento, e juro que me olhou diretamente. Senti uma conexão instantânea, como se ela soubesse que eu tinha ajudado a trazê-la ao mundo em segurança. A enfermeira nos explicou que Marina e a bebê precisariam ficar no hospital por pelo menos 48 horas para observação. Era tempo suficiente para Roberto nos encontrar, se conseguisse rastrear a ambulância. Precisava pensar em como mantê-las seguras. Foi quando me lembrei do cunhado advogado do Paraná em Belo Horizonte. Era nossa melhor chance de resolver a situação legalmente. Saí do quarto para fazer algumas ligações. Consegui contato com o advogado, Dr. Marcos Silveira, que se mostrou interessado no caso. Violência doméstica contra gestante é crime grave, explicou. Com as provas que vocês têm, posso conseguir uma medida protetiva de urgência. Mas preciso que vocês venham até aqui. Expliquei nossa situação, e ele ofereceu ajuda prática também. Tenho um amigo que trabalha com transporte de pessoas em situação de risco, disse Dr. Marcos. Pode buscar vocês no hospital e trazer para Belo Horizonte com total segurança. Era exatamente o que precisávamos. Marcamos para o dia seguinte à tarde, depois que Marina e Helena tivessem alta médica. Voltei ao quarto e contei a Marina sobre o plano. Ela ouviu atentamente, balançando a cabeça. Você tem certeza de que quer continuar me ajudando? Perguntou. Agora com a Helena, tudo ficou mais complicado. Não quero que você se meta em mais problemas por nossa causa. Olhei para ela, depois para a bebê dormindo tranquilamente, e a resposta veio naturalmente. Marina, disse, vocês duas se tornaram minha família. Não vou abandonar vocês agora. Ela começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio e gratidão. Nunca pensei que encontraria alguém como você, disse. Alguém que realmente se importa, que coloca a vida em risco por desconhecidos. Corrigi, vocês não são mais desconhecidas. São minha família escolhida. Passei a noite no hospital, dormindo numa poltrona ao lado da cama de Marina. A madrugada foi tranquila, mas mantive-me alerta a qualquer movimento estranho. Por volta das 5 da manhã, meu peixe chiou baixinho. Era Dona Rosa. João, conseguimos despistar eles ontem, mas hoje cedo Roberto voltou com mais gente. Estão procurando vocês por todos os hospitais da região. Cuidado! A informação me deixou em alerta máximo. Saí do quarto e conversei com a segurança do hospital, explicando que estávamos em situação de risco. Eles reforçaram a vigilância e me prometeram avisar sobre qualquer movimento suspeito. Voltei ao quarto e expliquei a situação para Marina. Ele não vai desistir nunca, disse ela, preocupada. Conhece muita gente, tem muito dinheiro. Desta vez vai ser diferente, respondi com mais confiança do que sentia. Vamos resolver isso na justiça, do jeito certo. Dr. Marcos garantiu que pode conseguir uma medida protetiva, e com um bebê recém-nascido, nenhum juiz vai deixar vocês voltarem para uma situação de risco. Marina assentiu, mas vi que ainda estava com medo. Não a culpava. Tinha vivido anos sob o controle de um homem violento. O dia passou devagar, mas sem incidentes. Marina estava se recuperando bem do parto, e Helena era um bebê tranquilo e saudável. Por volta das 15 horas, Dr. Marcos ligou confirmando que seu amigo estava a caminho. É um homem de confiança, disse. Ex-policial, especializado em proteção de testemunhas. Vocês vão estar seguras com ele. Finalmente, parecia que as coisas começavam a se encaixar. O homem que Dr. Marcos enviou para nos buscar se chamava Carlos, um ex-policial militar de aparência séria mas olhar gentil. Chegou ao hospital dirigindo uma van discreta, com vidros escuros. Vamos sair pela entrada dos fundos, explicou. Tenho informações de que há pessoas suspeitas vigiando a entrada principal. Sua eficiência me tranquilizou um pouco.
Marina ainda estava um pouco fraca, mas ansiosa para sair do hospital. Helena dormia tranquilamente no berço portátil que o hospital tinha fornecido. Está tudo bem? Perguntou Marina quando viu minha expressão preocupada. Sim, respondi, só estou pensando em como nossa vida mudou em poucos dias. Era verdade. Uma semana atrás, eu era um caminhoneiro solitário, e agora me sentia responsável por uma mãe e um bebê. A viagem até Belo Horizonte foi tensa, mas sem incidentes. Carlos conhecia rotas alternativas e dirigia com a perícia de quem estava acostumado a situações de risco. Durante o trajeto, Marina me contou mais sobre sua vida com Roberto. No começo, ele era diferente, disse. Carinhoso, atencioso. A mudança foi gradual, quase imperceptível. Quando me dei conta, já estava presa numa teia de controle e violência. Chegamos ao escritório de Dr. Marcos no final da tarde. Ele era um homem de meia-idade, cabelos grisalhos, aparência séria mas acolhedora. Vocês passaram por muito, disse depois de ouvir toda a história. Mas agora vamos resolver isso do jeito correto. Tenho experiência com casos similares, e com as provas que vocês têm, posso conseguir uma medida protetiva definitiva. Dr. Marcos nos explicou o processo legal. Primeiro, vamos dar entrada numa medida protetiva de urgência. Com as fotos das agressões e o histórico de perseguição, nenhum juiz vai negar. Depois, podemos entrar com pedido de divórcio litigioso e guarda definitiva da criança. Perguntei sobre os recursos de Roberto. Dinheiro não garante vitória na justiça quando as provas são claras, respondeu o advogado. Passamos o resto da tarde preparando a documentação. Marina relatou detalhadamente anos de abusos, ameaças e controle psicológico. Foi difícil para ela reviver tudo, mas necessário para construir um caso sólido. Helena continuava tranquila, dormindo a maior parte do tempo, como se soubesse que finalmente estava em segurança. Dr. Marcos conseguiu uma audiência de urgência para o dia seguinte. O juiz José Carlos Mendes é conhecido por ser rigoroso com casos de violência doméstica, explicou. Se apresentarmos bem o caso, posso conseguir não apenas a medida protetiva, mas também a prisão preventiva do Roberto. Era mais do que eu esperava. Naquela noite, ficamos num hotel discreto que Dr. Marcos conhecia. Marina estava visivelmente mais relaxada, mesmo ainda preocupada. João, disse antes de dormir, não sei como vou retribuir tudo que você fez por nós. Balancei a cabeça. Não precisa retribuir nada. Fazer o certo é sua própria recompensa. Mas a verdade é que elas tinham me dado muito mais do que eu imaginava. Um propósito, uma família, uma razão para acreditar que ainda existia bondade no mundo. A audiência aconteceu na manhã seguinte. O juiz José Carlos Mendes ouviu atentamente nosso relato e examinou as provas. Roberto não compareceu, provavelmente ainda nos procurando pelas estradas. Senhor João, disse o juiz se dirigindo a mim, sua atitude merece reconhecimento. Não são muitos que arriscariam tanto por uma desconhecida. Senti-me honrado pelas palavras. O resultado foi melhor do que esperávamos. O juiz concedeu a medida protetiva definitiva, determinou a prisão preventiva de Roberto por violência doméstica e ameaça, e ainda concedeu guarda provisória total de Helena para Marina. Quando a criança nascer numa situação de risco como esta, explicou o juiz, o interesse do menor sempre prevalece. Saímos do tribunal com um alívio imenso. Pela primeira vez em dias, Marina sorriu de verdade. Acabou, disse, abraçando Helena. Finalmente acabou. Mas eu sabia que, na verdade, estava apenas começando. Agora elas precisavam reconstruir suas vidas, e eu queria fazer parte dessa reconstrução. Dr. Marcos nos informou que Roberto tinha sido preso na manhã seguinte, quando tentava entrar no hospital de Patos de Minas procurando por Marina. Os colegas de estrada que vocês conheceram prestaram depoimento, disse. Dona Rosa, Paraná e Mineiro confirmaram toda a história da perseguição. A solidariedade de vocês foi fundamental para o caso. Naquela tarde, recebi uma ligação de Zé Pequeno. João, seu caminhão está bem guardado aqui. Quando quiser buscar, é só aparecer. Ri pela primeira vez em dias. Tinha quase esquecido do meu Scania azul. E João, continuou Zé, a história de vocês já está correndo entre os caminhoneiros. Você virou lenda, cara. O caminhoneiro que salvou a mãe e a criança.
Não me importava com a fama. O que importava era que Marina e Helena estavam seguras, que tinham uma chance de recomeçar. E, surpreendentemente, eu também tinha uma chance de recomeçar. Pela primeira vez em muitos anos, não estava sozinho. 6 meses depois, nossa vida tinha mudado completamente. Marina conseguiu um trabalho como enfermeira em um hospital de Belo Horizonte, e Helena crescia saudável e feliz. Eu continuava caminhoneiro, mas agora tinha uma base fixa, um lar para onde voltar. Tinha vendido meu Scania azul e comprado um usado menor, adequado para rotas regionais que me permitissem estar em casa mais vezes. O julgamento de Roberto aconteceu 4 meses após sua prisão. Ele foi condenado a 6 anos de prisão por violência doméstica, ameaça e perseguição. Durante o processo, descobrimos que ele realmente tinha problemas financeiros graves e estava envolvido com agiotas. A perseguição a Marina era tanto por controle quanto por desespero financeiro. A justiça havia prevalecido. Marina e eu nunca falamos sobre a natureza do nosso relacionamento. Éramos uma família não convencional, ela, Helena e eu. Não éramos um casal no sentido tradicional, mas éramos parceiros na vida, unidos por uma experiência que nos transformou. Helena me chamava de tio João, e eu me sentia honrado com o título. Dona Rosa visitou nossa casa algumas vezes. Ela e Marina se tornaram amigas próximas, unidas pela experiência de mulheres que tiveram que ser fortes em situações difíceis. Você encontrou seu lugar no mundo, disse Dona Rosa numa dessas visitas. Depois de tantos anos rodando sozinho, encontrou sua família. Ela estava certa. Continuei em contato com a comunidade de caminhoneiros. Nossa história se espalhou pelas estradas do Brasil, e sempre que parava em algum posto, alguém me cumprimentava e perguntava sobre Marina e Helena. Tinha me tornado uma espécie de lenda urbana, o caminhoneiro que abandonou tudo para salvar uma mãe e uma criança. Mas eu sabia que não era herói. Apenas tinha feito o que qualquer pessoa decente faria. Um dia, enquanto Helena brincava no chão da sala e Marina preparava o jantar, reflete sobre como uma única decisão pode mudar completamente o rumo de uma vida. Se não tivesse parado para ajudar uma mulher grávida na beira da estrada, ainda estaria sozinho, vagando pelas estradas sem propósito. Às vezes, penso que não salvei Marina e Helena. Elas que me salvaram. Marina interrompeu meus pensamentos. João, disse, Helena falou papai hoje. Meu coração se encheu de emoção. Ela está confusa, disse Marina sorrindo, mas talvez não esteja tão errada assim. Olhei para Helena, que estendia os bracinhos para mim, e para Marina, que me observava com carinho. Era minha família, construída não pelo sangue, bate pela escolha e pelo amor. Naquela noite, depois que Helena adormeceu, Marina e eu conversamos sobre o futuro. Quero que você saiba, disse ela, que nunca vou esquecer o que fez por nós. Você arriscou tudo por 2 desconhecidas. Balancei a cabeça. Vocês não eram desconhecidas. Desde o momento em que entrei no caminhão, já faziam parte de mim. Peguei a foto que sempre carregava na carteira, Marina, Helena e eu no dia da primeira consulta médica de Helena. Éramos uma família improvável, mas uma família verdadeira. Sabe, disse Marina, às vezes penso que Deus tem planos estranhos para nós. Coloca as pessoas certas no nosso caminho exatamente quando precisamos delas. Concordei. Tinha certeza de que nosso encontro não foi coincidência. Hoje, quando conto nossa história para outros caminhoneiros, sempre termino com a mesma reflexão. Às vezes, a vida nos coloca em encruzilhadas onde temos que escolher entre o seguro e o certo. Naquela terça-feira, numa estrada deserta, escolhi o certo. E essa escolha me deu a família que sempre procurei sem saber. Helena hoje tem 2 anos, é esperta e alegre. Marina se tornou enfermeira-chefe do hospital onde trabalha. Eu continuo caminhoneiro, mas agora com propósito diferente. Não fujo mais da vida, abraço ela. Porque aprendi que, às vezes, nossa maior jornada não é pelas estradas do país, mas pela estrada do coração. E nessa jornada, Marina e Helena me ensinaram que família não é só quem nasce conosco, mas quem escolhemos carregar conosco pela vida. Nossa história começou com um pedido de socorro numa estrada deserta. Termina com a certeza de que, quando o destino nos coloca no lugar certo, na hora certa, para fazer a diferença na vida de alguém, não há escolha a não ser seguir o coração. E meu coração me levou até a família que nunca soube que estava procurando.
Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta. Até a próxima!